Ah, agora sim! Que momento! Tá me ouvindo Oi, bem? tô te ouvindo bem. E tu? Deixa Tá me eu pôr. ouvindo? Agora sim, agora tá saindo bem, né? Simão, a gente vai fazer uns Ai, testes ao vivo aqui, porque, como eu falei antes, vai ser a estreia da Carol no Instagram hoje. eu tava tão preocupada, né? Sabe que eu sou um zero à esquerda com essas tecnologias. Né? Aí eu disse pra Catarina, me ensina como é que eu faço isso, que eu nunca fiz. Tem a primeira Não, vez na pra verdade eu já tudo. fiz, assim, não sou muito. Ó, o Derek tá aqui, ó. Chama eu, Tá, chama eu então. Tu consegue fazer? chama o Derek, Tá, peraí, Derek, vamos lá. chama o Derek. Então tá, cadê aqui o moço? Aqui. Convidei. Ah, o Derek já mais ou menos sabe os macetes como é que você. Chamei. Aí está. Só vira a câmera pra Rapazinho. cima, né, meu querido? Deixa eu virar esse negócio aqui. Cadê Tá meu pior que eu, rapaz. negócio? Pera aí. Aí, Aê! Apareceu a criatura. Oi, Derek, tudo tô te bem? Boa gravando. noite. Beleza? Tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, aí o programa Entrevista de Atitude especial, hoje para falarmos da grandiosa diva Janis Joplin. Eu estava falando no início, né, Carol, que a gente já falou de nomes, né, em bandas consagradas, e eu te falei hoje, inclusive, né, tá, mas tá realmente faltando, e disse, bom, veio a calhar justamente na semana, né, de aniversário dela, 52, me corrija, 54, 224 de aniversário de morte. 52 52. aniversário. E aí, bom, É. tá faltando um nome nessa mesa. Claro, entre tantos, né? Mas de grande peso, a Janis Joplin, né? Tava faltando aqui no meu line-up das Ah, homenagens. Bom, estamos com a Carol, diretamente de Caxias, com o Derek, ambos que fazem parte, então, da banda Half Moon, e são os meus convidados, então, no Entrevista de Atitude desta noite aqui, desta quinta-feira. E a gente vai contando um pouquinho dessa história que é bem interessante aí para os ouvintes, que tem um lance marcante e especial, a música em Caxias do Sul, né, Carol? Tudo começou sim. lá no início ainda da década de 90, né? Cara, sim. A gente começou, como eu falei pra ti, né? Ontem, acho que ontem a gente estava conversando, né? Uhum. Eu comecei, eu, né? Tô falando de mim. Os guris começaram ali também antes e mais ou menos na mesma época. Mesa. Mas é isso. Eu lembro que tinha uma banda de escola, assim, né? Na época, eu com 14 anos recebi um convite do amigo de escola. E a gente começou a ensaiar nos sábados de tarde, né? Tipo, aquela história assim, ia ensaiar a pé, tinha horário para chegar, tipo, 5 horas tinha que estar em casa, tá? A mãe em Era um cima muito ali, tá? regrado, Vai, né? mas tu volta. Essa altura do campeonato já gostava de rock and roll, que é a vida toda, né? Eu Não, ô com Carol, 8, primeiro a gente já nasce gostando desse tal de rock and já roll. nasce, né? É, Era. Porque eu lembro assim que eu ouvia a voz dela a primeira vez no rádio, com 9 anos. E caramba. parece que foi hoje. Eu não esqueço. Foi uma coisa que me chocou muito, assim, profundamente, que eu não esqueço. Nunca Tu esqueci, te sabe? A lembra qual era o primeira vez que eu som que tu escutou? Tu te lembra qual era o som que tu escutou na rádio? Summertime. Ah, eu imaginei. Eu Cara, aquilo me imaginei. deu um choque. Assim. Você imagina uma criança de 9 anos ouvindo aquela voz cantando aquele som, sabe? Assim, pra mim foi um. Não, parece, foi um divisor, assim. Aqui tem coisa diferente. Naquela época tu Não chegou a é ouvir naquela época tu chegou a ouvir numa rádio de Caxias, tu ouviu na clássica Ipanema. na clássica Ipanema. E na época tinha a Felusp, lembra? Que era uma rádio massa também, que também era estilo uma Ipanema, assim. Então eu ouvi um pouco na Ipanema, um pouco na Felusp, enfim. Mas voltando ao assunto da banda ali, como é que foi, Dé? Eu lembro que eu tava ensaiando com os guri lá no Cruzeiro, Eu com o Rica, eu com o roubei a Carol. Flávio, e até chegou no ensaio.
Eu lembro É a disso. Carol dos caras, né? Porque a gente, Derek, Carol, o teu volume tá muito baixinho. Acho que tá? tu dá uma aumentada no volume do teu celular, alguma coisa do tipo. Tá bem baixinho o teu som aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um segundo. Não melhorou, né? Não melhorou, né? Acho que tu tira o Ok. fone. Acho que tu tira o Acho que fone. tirou o fone. Acho que tu tira o fone. Aí, melhorou? 100%. Isso aí. Ah, era o meu. Pode tirar. Eu também tava de fone. Essas tecnologias, né, Carol? Meu Deus, né? Todo dia a gente Boa noite, enfrenta Derek. um Tudo bem? desafio novo. E aí, tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Sejas muito bem-vindo. E aí, como é que foi o achado ali? Karina, meus amigos queridos, apresentando vocês. Como é que foi o achado na época? Tem cruzado, esbarrado com a Carol? Pois é, eu já tocava há mais tempo, né? E acho que foi em 95 que eu conheci a Carol. Acho que eu já tinha uns 8 anos já que tocava e tal. E eu fui no Ah, ensaio de uma banda de um amigo meu e a Carol tava lá cantando, né? Eu vi aquela guria cantando e disse, já era, meu, vou levar ela pra mim, né, cara? E aí a gente roubou a Carol deles. Eu me lembro que a gente tocou no Circuito de Rock 2, e a banda da Carol tocou lá também, né? Daí, naquele dia, eu disse pro meu amigo, vou levar ela, não quero saber, é o último show dela com vocês e já era, né? Daí a gente começou a tocar junto. E aí foram anos, né, Carol? De 95 para cá, muitas coisas aconteceram, né? A Carol é minha madrinha, né? Acabou sendo minha madrinha aqui de casamento. E a, É. e a gente tem muitas aventuras aí. Para quem não sabe, tá? Vou contar agora segredos da Carol, tá? opa. A sessão fofoca aqui, tá? Eu conheci a Carol, na verdade, o apelido dela era Russa, para quem não sabe, Russa? tá? Sim. Como assim, Russa. Carol? A gente tem quase 10 anos de amizade e tu não me conta esse detalhe? É verdade. Foi essa pessoa que me fez conhecer e acabar gostando de tocar, enfim, de ouvir Legião Urbana, né? Eu realmente Eu odiei. detestava a Legião Urbana, vamos combinar, né? Eu odiava, porque eu sempre ouvia heavy metal e, assim, Legião Urbana era muito pop, né? E tu vê que é engraçado hoje, Legião Urbana é considerado rock pauleira hoje, né? Por muitos aqui. Tá tudo que acontecendo no mundo Esses caras, musical. né? Esses caras, essas músicas de gritaria, não sei o quê, daí tu bota a Legião, isso aí mesmo. Tá tudo bem, né? Conheci a Carol nessa época aí, depois, com o tempo, a gente apelidou ela de Janis, porque a gente tocava aí algumas músicas da Janis Joplin, e sempre aonde a gente ia, as pessoas, a gente ia tocar no lugar, as pessoas chamavam a Carol para cantar, e eu ia de chaveirinho, né? Teve uma vez que a gente tocou em 3 lugares na mesma noite, né? No dia seguinte eu estava com o braço deslocado, né? Eu tive que botar o braço no lugar e saiu fora, né? Enfim, Ô, né, cara? Derek, Foram muitos anos e aí. me diz uma coisa, tu também gosta muito, muito, muito quanto a Carol, da Janis Joplin, ou é mais pelo fato de fazer parte de uma banda, de ter uma sonoridade legal, ou acabou juntando as duas coisas? É uma bela pergunta, né? Na verdade, quando a gente tocava aí, nos tempos passados ali, eu realmente gostava, assim, mas não no sentido de ser apaixonado, né, por Janis. Eu fui começar a gostar mesmo quando a gente resolveu fazer esse projeto lá em 2009. Aí eu comecei a ouvir os trabalhos de baixo e tudo, porque eu tocava no violão, né, com a Carol, né? Essas músicas aí. E a gente fazia barzinho e tudo, né? Mas aí eu comecei a pegar as músicas e eu vi que os caras são assim, cara, são músicos de primeira linha, sabe? Aqueles baixistas, bom, vou falar pelo baixista, né? Que eu sei, né? Aqueles caras, porque a Janis teve várias formações, né? Mas em todas elas, os baixistas eram músicos de primeira linha, que hoje não se vê por aí, sabe? Esses baixistas de hoje aí, esses caras que tocam com efeitos e tal, né? Mas antigamente, naquela época ali, os baixistas eram bons mesmo, tipo Roger Glover, tipo John Paul Derek, Jones. e há quem fala que banda não precisa de baixista, né?
Meu Deus. E há quem diga eu vou te que contar com banda clássica de baixista. Eu tenho sempre que ouvir essas piadinhas porque o baixista é o dispensável da banda, né? Daí tu pega assim qualquer música que tá tocando por aí, tu tá tocando uma música instrumental, aí não tem vocal. Tu tá tocando uma música acústica, não tem bateria. Tu tá tocando uma música, um rap aí, uma música assim, tipo, mais eletrônica, não tem guitarra. E o baixo tá em todas, né? Então só lamento essas pessoas, né? Estão mal Entendeu? informadas. E agora, assim, ó, quem vai ver esse show que a gente vai fazer e prestar atenção nas linhas, não são minhas, né? As linhas de baixo são da Janis, né? Para quem Certo. ouvir as linhas de baixo, para quem conhece música, o cara vai se encantar, porque, cara, é muito lindo, cara. E se tu tirar o baixo das músicas da Janis, cara, eu acho que perde até o sentido da música, né? Mas eu tô falando por mim, né? Agora o resto também, cada um tem suas qualificações, né? Eu tô Certo. defendendo o meu lado. Claro, né? Dependendo do lado de músico, de baixista, né? Claro, né? Porque Olha lá aqui, ó. nos shows é só a Carol que aparece, né? Então a gente fica sempre em segundo plano, né? Vamos combinar, mas é melhor assim, né? Deixa que a Carol tome a frente e tudo mais, né? E a Carol é competente, a Carol canta há muitos anos, né? E ela assim, ó, ela canta profissionalmente, é diferente de mim, que eu sou músico amador, minha fonte de renda é outra, aliás, outras, né? Então, eu não consigo me dedicar como a Carol se dedica para a música. E a Carol, ela se dedica para a música, ela se entregou para a música. Desde que eu conheci ela, ela é sempre a mesma, sempre é uma pessoa leal à música, né? Eu já não, meio traidora mesmo, né? Eita! Só quem conhece realmente a Carol, como eu, e posso falar de boca cheia, exatamente isso que tu acabou de mencionar, né? Que simplesmente se entregou à música. Porque agora a gente vai fazer um merchan aqui fenomenal, né? Porque a Carol vem 2 vezes, né, por semana aqui para a cidade de Antônio Prado, justamente, né, para dar aula, né, para a gurizada aqui de Antônio Prado, técnica vocal e etc e tal. Na escola clássica do William Leonato, o famoso Periquito, tem que falar assim, né? Piri, né? Que todo mundo conhece aqui na cidade. Então, são 2 vezes por semana que a Carolzita vem aqui para a cidade de Antônio Prado, então, para justamente, né, ensinar corretamente esses macetes para te cuidar da voz, etc e tal, né? Aliás, depois a gente vai estar deixando todo o merchan bonitinho aí, o contato da escola, a gente pode deixar o da Carol também, para quem tem interesse. Já segue a Carol aí, a Ralph Moon, nas redes sociais, aí para saber mais detalhes. E lembrando que a entrevista de atitude, então, está na parceria, então, da Imobiliária Marim, do restaurante Clube União, da pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, também do professor de kickbox, senhor Alessandro Brave, e, claro, o Alex Vitola, que está no comando aí, gerenciando o nosso trabalho, que logo mais joga lá pro canal do YouTube, e conosco também a Academia H2 Físio, arte final da VMB. E hoje conosco, banda Ralph Moon. Tributo, né? Tem uma larga diferença, né, entre o lance do cover e o lance do tributo. Vocês são uma banda tributo, né? Tentando seguir, não digo 100% os moldes, mas expressando aquela homenagem muito bem carinhosa aí para a grandiosa Janis Joplin, né, Carol? Então, a gente realmente resolveu chamar mais de uma homenagem, né? Porque, como você falou, um tributo realmente, ele segue exatamente, talvez até a roupagem. Para a pessoa lembrar, né? O visual, né? Uhum. No nosso caso, a gente não segue muito essa linha do visual, sabe? Não. A Janis usava muitas coisas, muitos adereços, por exemplo, né? Às vezes tu vai lá esperando ver uma pessoa toda vestida de Janis Joplin. Não é o nosso caso, né? Meio, a gente meio bizarro, né, Carol? Sei. Eu acho meio bizarro, assim, né? Tipo, vou fazer um... Não, é legal, eu acho massa, sabe? Eu acho legal quando tem esses covers, tributos. Mas no nosso caso, assim, o nosso foco dela é, digamos que 99% musical mesmo. A parte musical, né? Então, a gente tenta prestar uma homenagem lembrando da obra musical dela, né? Uhum. Tentando reproduzir de uma maneira
Nossa, mas mais ou menos fiel, né, ao que ela fazia. Ah, lembrando mais mesmo da sonoridade, né? Não tanto do visual, assim. É uma coisa muito singela, como eu sempre falo, né? A Janis é uma pessoa, uma cantora que, digamos que nós, né, mulheres que gostam de rock and roll, todas nós temos um pouquinho, né? Ou todas nós queremos se aproximar um pouquinho dela, né? Pois é, né, Carol? Porque Deixa eu fazer um adendo e fazer um adendo. não tem como não acontecer isso. Não tem. Fazendo um adendo, né, esse teu comentário, em plena década de 60, onde estava realmente explodindo, né, as grandes bandas, né, californianas em especial, né, o lance do Woodstock também, mas tinha um Arctic em especial, olha que tinham outras tantas mulheres dentro do próprio cenário, né, a gente pode mencionar a própria Mama Cass, do Mamas in the Papas, a Michelle, entre outras, a própria Karen Carpenter, do The Carpenters também, que eu acho ela genial, né? Mas a Janis Joplin, eu gostaria de saber a opinião de vocês, até do nosso próprio telespectador, o que tinha a mais naquela mulher. Eu falei no início, né? Era a mulher branca de voz negra, né? Já começa por aí. Sim. O que tinha tanto naquela mulher que se sobressaía, cara? Eu acho que ela foi muito, talvez, transgressora para a época. Ela foi corajosa demais. Peituda, então, né? Em outros termos, nossa. Ela estava na cara a capa mesmo, sabe? Eu acho que isso foi o que... E claro, né? O talento dela, a sensibilidade dela, o talento para cantar, né? Então, isso... Ela foi muito... ela é emblemática, né? E mesmo que ela não tivesse partido, eu acredito, meu Deus, quem ela seria hoje, né? Uhum. Meu Deus, olha tudo que ela poderia ter nos dado ainda, né? E ela também era pioneira no que ela fazia, né, Carol? Porque na época tu tinha as cantoras que cantavam blues, né? As cantoras que cantavam jazz e as que cantavam rock não tinha, né? Tu tinha isso aí foi uma das pioneiras. Mas a Janis se enquadra muito mais no estilo blues do que o rock and roll propriamente dito, né? Bah, Karina. É difícil de falar isso aí, cara. Eu não sei. É que foi um momento de transição, né? Porque o blues, ele funcionou bem até o final da década de 50 ali, né? Então, na verdade, sentiam aquela necessidade de ter um novo blues, eu diria, né? E até para a questão de levar a música para outros continentes, né? E não ficar só num continente, né? E já a Janis, ela foi, eu diria assim, a primeira, foi a mais corajosa, e ela, apesar de ter trocado de banda e tudo mais, ter trocado formação e tudo, ela sempre teve um pessoal super qualificado para trabalhar com ela, né? Então, ela apresentou um material de qualidade. Então, não basta assim tu trazer uma novidade, uma inovação numa linha musical, por exemplo, e tu não ter respaldo, né? Tu não ter estrutura para fazer isso, né? E ela tinha estrutura, porque quando ela chegava matando, né? E ela tinha uma petulância que só ela tinha, né? Tu pegava aquelas bandas dos anos 60 ali, tá? E, cara, tinha 10 bandas, assim, que tinham esse potencial aí, porque foi uma época muito criativa, né? E, só que, assim, como eu disse antes, não tinha mulher, né, que tinha essa coragem, tinha aquelas cantoras, assim, normais, básicas, e ela foi com tudo, né? Talvez pelo que ela sofreu também, né, aqueles bullying que ela sofreu no final da juventude ali e tal, até porque ela morreu muito jovem, então a gente, né, enfim, parei por aí. Quero dividir aqui com vocês, tá, um pequeno rascunho aqui, para quem está chegando agora no Entrevista de Atitude. Nosso papo hoje, então, é falarmos de Janis Joplin, banda Half Moon,
Aliás, vai ter uma belíssima homenagem no próximo sábado, no Revival Magic Bar aí em Caxias do Sul, a gente faz o serviço geral aí para vocês. Dona de um caráter explosivo e um talento vocal além dos padrões, a Janis Joplin poderia ter sido apenas mais uma menina do interior, da geração Baby Boomer. A primogênita de um tradicional família aí de classe média norte-americana. Ela que nasceu em 1943 em Port Arthur, no Texas, Janis enfrentou desde cedo desafios e preconceitos por sua personalidade forte, sua forma livre de amar, sua clara aversão ao racismo numa sociedade segregada e sua paixão pela música negra. Sobretudo aí pelas cantoras de rhythm and blues, né, como a Big Mama Thornton e também a Bessie Smith. Na adolescência, ela passou então a se considerar uma beatnik, influenciada então pela força prosa musical e contra o sistema do Jack Kerouac. Isso e On the Road. Porém, até se descobrir aí como uma cantora de rock e correr atrás aí do sonho do estrelato na efervescente San Francisco, Janis dedicou-se às artes. Mais uma curiosidade também em relação aí à grandiosa Janis Joplin. Uhum. Ela pintava quadros. Ela sempre foi uma artista, né? Sempre foi. E se tratando das letras, Carol, para quem de repente possa não conhecer a fundo, né, o trabalho da Janis, a questão das letras, qual era o contexto dela? Era mais puxada um lance de amores perdidos, mais uma contextualização política? Qual era o segmento dela em questão de letras? O segmento dela era mais puxado para o teor de relações, de relações pessoais, né? Sempre foi mais para esse lado, né? Sempre também falando muito do amor em geral, né? Uhum. Mas sim, também coisas de protesto. Ela sempre foi de dar as alfinetadinhas, assim, né? De leve, mas sempre dando um toquezinho, escondidinho. Derek, eu quero que tu faça um convite para os nossos telespectadores, para convidar toda a massa rock and roll aí a comparecer sábado, dia 8, aí em Caxias do Sul, para curtir o teu som de baixo. Agora eu vou te agradecer. Teu som de baixo. Olha ali, ó. Não é um baixo. Veja bem, foca de novo. É um senhor baixo. Não, é um senhor. Esse aqui é o mesmo contrabaixo que o cara usava na época, inclusive, né? Era, né? Porque agora já não é mais. Agora eu tenho uma lasquinha a mais aqui. Eu vou fazer o convite para quem está nos ouvindo para comparecer no próximo sábado no Revival Magic Bar. A gente vai fazer essa singela homenagem para Janis Joplin, né? Que essa semana completou quantos? 80 anos? 52 anos da sua partida. Tá? Que tá com quantos, Carol? 52 anos? 52 anos. Morte, né? Desculpa, eu confundi. Eu queria saber quantos anos ela teria se ela estivesse viva. Acho que 85. Ela era de 43. 42. Ela é de 43. Faz as contas. 43. Cálculos rápidos aí, pessoal. 76? Não? Ajuda aí. Ajuda aí na matemática. Ô, Renato, meu querido, muito boa noite. Faça os cálculos aí pra gente. Quantos anos estaria hoje com a senhora Janis Joplin? Ô, pai! Não me ouviu. Não escutou. 79. Então, Muito obrigado. Depois a gente vai vir com essa informação. Eu vou reiterar, então, o convite. 79. Quanto? 79. Ah, Ia ser uma 79. Eu falei 76. Tô bem fora. Tem 80, mas era bem por aí, né? Então, essa singela homenagem, eu vou reiterar, então, esse convite e lembrar que é o seguinte, primeiro, é muito importante, tá? Não é todo ano que ela faz, não é todo ano, não é todo mês, toda hora que ela faz aniversário, nem de morte, nem de nascimento. Então, o show, geralmente, a gente faz as homenagens nessa época aí, né? Então, se não viu agora, talvez só o ano que vem. A segunda, a Janis Joplin cantava aquelas
maravilhosas músicas dela, quando ela tinha menos de 27 anos, porque ela foi a integrante do grupinho lá do Morri aos 27. Então ela tinha menos de 27. A Carol tem mais de 27, que eu sei. Não pronto, né? Então, né? Para ti Bem mais. uma pessoa que faz um trabalho como a Carol faz, cantar não é fácil, hein, cara? Cantar de Joplin não é fácil, né, cara? Vocês já passaram, né, da fase do medo, né? 27 e 33, né? Então agora tá tranquilo, agora só vai. Agora sim, né, Carol? Não precisa se preocupar mais. Então é isso aí, daí a gente tá convidando o pessoal para participar aí nesse dia aí, que vai ser sábado, no próximo sábado. E o endereço, me ajuda aí, Carol, é na Júlio de Castilhos? É na Garibaldi. Garibaldi. 9 Na Júlio era o antigo, né? Desculpa. Eu sou... na Júlio era o antigo. A gente tá, então, vai estar no Revival, na rua Garibaldi, 998. Para quem não foi ainda lá, todo mundo conhece o McDonald's. Passa o McDonald's do outro lado da rua, né? Na próxima tá ganhando quadra. snack de brinde, tu tá fazendo merchan pro Baizão. 10 horas, 22 horas começa o show. E a gente não gosta de atrasar, né? Porque sabe que velho gosta de ir pra cama cedo, né, Carol? Vocês são britânicos. O horário é 10 horas. Vamos fazer uma No máximo meia-noite por aí, tá? Ingressos no local, né, gente? Ingressos no local. Isso mesmo. Dia 19 de janeiro, eu volto a conversar com vocês, tá? Que daí vai ter o marco daí, né? Dos 80 anos da rainha. Então, já vamos se programando aí lá para janeiro do ano que vem para conversarmos mais em relação a Janis Joplin. O que dá para esperar exatamente esse show? Vai ser uma trilogia? Vai acompanhar uma linha do tempo? Vocês vão estar pulando? Vai ter historinhas? Se meu celular cair nesse meio tempo, é porque a minha filha peluda está aqui enchendo o saco. Desculpa. A Amy? A Amy. Oi, sim. Ótimo. Então, quando a gente montou a banda, a gente começou a tocar mesmo, que a gente já estava planejando, como o Dé falou, 2009, 2010, mas a gente começou a fazer os shows em 2011, né? E na época eu fazia 41 anos, naquela época, que a gente resolveu fazer os shows, né? Certo. A gente fazia isso que tu disse, a gente seguia a discografia, né? A gente pegava os clássicos de cada disco e fazia conforme a discografia dela, né? Nesse show, a gente decidiu não fazer. A gente fez um repertório aleatório. A gente não vai fazer... De 8 a 80 dentro da carreira dela. Dentro da carreira dela. A gente não vai mais seguir aquela uma coerência. Né? Não. A gente vai tocar os grandes clássicos do Star, com certeza. E algumas outras coisas também, mais lado B, assim, que quem já não é muito fã, assim, talvez não conheça muito bem. Mas tudo dentro do que a gente vai poder fazer. Porque eu comentei contigo, né? Que na época a gente montou, nós tínhamos mais uma pessoa que fazia a parte do instrumental do teclado. Sim. E a Janis tem muito disso, né? Então, assim, a sonoridade dela tem muito piano, né? E desta vez a gente resolveu se reunir de novo e eu tentei entrar em contato com todos, né? E a nossa tecladista, infelizmente, ela não pôde, né? Então, assim, a gente... Mesmo assim, vamos seguir nós, os 4, né? Mesmo assim, tentando fidelizar ao máximo, né? A sonoridade. Eu acho que as pessoas que vão no show, acho que quem é fã da Janis, eu acho que esperamos, né, que saia satisfeito, né? Contente, nostálgico de ouvir, né? De poder celebrar ela musicalmente, né? A talento dela. E aquela coisa que eu falei antes, não é ir lá para
canta, a voz é igual, o baixista é... Não é isso, Não, cara. não Não é esperem isso. por isso. Já vamos deixar claro, né, Carol? Não esperem por isso. O que, Não a é o Ralph, intuito. o que a Ralph Moon vai estar fazendo, então, no próximo sábado, no Revival, é uma homenagem. Tá? Veja bem, tem diferença entre fazer uma homenagem, um tributo, fazer um cover, né? Uma simples homenagem à grandiosa Janis Joplin. Mas é muito Tentar difícil. puxar pra esse lado, né? Eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Modéstias à parte e tal, cara, mas a dinâmica da banda é inconfundível. Eu, sinceramente, não vi nenhuma outra banda tocar Janis Joplin dessa forma aí, tá? É impressionante. Inclusive, a gente gravou, deve ter aí até deve ter recebido o áudio ali de uma gravação que a gente fez numa entrevista na UX. Sim. É difícil de ouvir algumas versões da Janis depois de ouvir aquela versão ali, porque ela ficou uma versão muito boa, muito limpa, assim, uma música... A música da Janis, ela requer, assim, esse lado cristal da música, de tu ouvir todos os instrumentos perfeitamente, né? Então, essa banda, ela tem essa característica, por isso que a gente continua trazendo esse trabalho, porque ele deu super certo. É difícil você montar um projeto e ficar assim de suprema, sabe, suprema fidelidade, né? E até, por exemplo, algumas músicas que a Janis toca e algumas partes, cada versão faz de uma forma diferente, né? A gente acaba acostumando com uma forma que a gente escolheu para fazer e acaba estranhando daí a forma como a Janis toca em outras versões, né? Parece que ela está tocando errado, né? Nós estamos tocando certo, mas na verdade é dela, né? Isso eu admiro demais mesmo nesse trabalho. Eu lembro que quando a gente começou os ensaios em 2011, que eu... 2010. Poxa, 2010, isso que a gente começou a ensaiar, eu disse, poxa, eu lembro que eu falei com o Dé, né, primeiro, e com o Richard, né? Foi isso, né, Dé? O Richard é nosso... Ei, Carol, aproveita para falar os outros integrantes também, né? Claro. Depois eu falo. Falei com o Dé e o Richard, na época, né? Na hora, claro, né? Como eu te falei, a gente é amigo de muito, muito tempo, né? Não só musical, mas amigo de vida, de família, né? Então, assim, a gente tem essa intimidade há muito tempo, né? De irmão, né? E aí, na hora eles toparam. Não, vamos. Nós três tiramos as 10 músicas na época que a gente tinha escolhido. Assim, sim, muito bonitinho, muito bem feito. Aí o Dé disse assim, eu disse, a gente precisa de um batera, né? Aí o Dé trouxe... O que é mais difícil numa banda, hein, Carol? Atrás de um baixista ou atrás de um baterista, hein? Tu encontra em qualquer lugar, viu? Só para te avisar. É mais fácil. Enfim. O Dé nos trouxe o Luquinhas, que é o Lucas Secone, nosso querido. Aliás, o teu relato em relação ao Lucas foi extremamente emocionante, né? O Luquinhas, ele, né, Dé? Eu não tô falando errado, né? Ele mesmo falou esses dias, ele disse, Carol, comecei a tocar com vocês. O Lucas, ele nasceu tocando bateria, né? Eu conheci ele através do João Vegas, e ele me indicou ele para tocar com nós, mas a gente tocava meio que só para brincar mesmo, né? E aí eu conheci o Lucas em 2006, acho que 2008, por aí, né? Então eu trouxe ele para tocar com nós, porque ele tocava muito bem. E ele é um guri muito querido e tudo mais. Hoje ele estava tocando naquela banda do Não Alimente os Animais, não sei se a banda existe ainda, né? Eu sei que eles estavam meio parando. Não, deu um tempo. A Não Alimente deu um tempo. Então, agora ele está com um projeto com outro amigo nosso em comum, que é com o Douglas Camerlon, né? O Azul 75. Banda Azul 75, isso, eu tenho vergonha de jogar com eles, porque eles são todos profissionais e eu sou um amador da banda, né? Sempre. O mais velho. O Dé não é amador em nenhum momento. O Dé simplesmente, como eu falei, antes de conversar com o Dé junto, falei pra Karina, o Dé começou muito antes de
de mim, assim, alguns anos antes. E ideia, eu tomei a liberdade de falar de alguns dos teus trabalhos, né? Que foram muito importantes para Caxias, para a região toda. Eu lembro da Elo Ocidente, que o pessoal que é mais assim daquela época lembra muito bem, e foi uma grande banda de rock and roll aí da região. Músicas maravilhosas. Segunda maior banda de Caxias, porque uma banda antigamente a gente mensurava pelo trabalho próprio, né? A gente não considerava bandas cover, porque até nem se falava muito em cover, nem se usava muito esse termo, né? E era difícil, inclusive, de achar letras das músicas e tudo mais, então ninguém tocava o cover, a gente montava uma banda para tocar música própria, né? Isso aí começou depois dos anos 90, né? E com o negócio de internet, daí viralizou. Então, hoje em dia, praticamente tu não tem bandas autorais, a maioria das bandas fazem, como a gente está fazendo, cover ou tributo, leituras, versões e tudo mais. E também é difícil a gente conseguir criar alguma coisa com tanta informação que a gente recebe, né? Tudo que tu toca é meio parecido com alguma coisa, então é melhor nem fazer mais nada, deixa assim, que já foi feito, vamos inventar muito. Eu comentei com a Karina também da Sabotagem, né? Também era uma banda que me marcou muito, né? As bandas me marcaram. Foi a terceira maior banda de Caxias. Eu vinil e com a Elo Ocidente na época, e logo em seguida a gente se conheceu, né? E aí o Dave veio me mostrar, cara, esse cara que sou eu. Esse cara que sou eu. Lembra? Tinha um vinil que vocês gravaram na época. Gravamos um vinil. Acho que com 5 bandas. Olha aqui, ó, gente. Pera aí, gente. Elo Ocidente, uma baita banda aí com o saudoso pastor Gustavo Martins comentando aqui. Obrigado, Gustavo. Isso aí, Gustavo. Gustavo, queridão. O velhinho é sempre lembrado, né, cara? Vocês vão aí no sábado, hein? Vou esperar vocês. Todo mundo nossa amiga no Revival, hein? Karine Visionar também. A gente vai esperar ela lá. A Karine comentou aqui, aê, coisa linda, a Carol canta muito. E canta mesmo. Ela é muito querida, nossa amigona querida. Ela é do quê? Baita cantora também, inclusive. Sabia? Cantora? Não sabia. Sim. Ô, Carol, me diz uma coisa. De tantos e tantos clássicos em relação à escolha do nome da banda, por ser Half Moon, ok? É porque ficou mais fácil ou tinha um ar de Kim especial? Cara, eu acho que todos nós depois nos apaixonamos. Eu amo todos os sons da gente, mas a Half Moon é uma música que eu tenho uma paixão pela sonoridade, pelo swing daquela música, eu acho demais. E depois que a gente começou a fazer o som, aí sim, eu gostei mais ainda. E assim, mais por isso mesmo, pela própria música, sabe? Então, quando a gente ensaia, a gente vamos fazer Cry Baby, essa é massa. Tá, aí a gente faz Cry Baby, tá, vamos fazer Somebody to Love. Aí, mas essa é massa, né? Então vamos fazer, a gente faz. Agora vamos fazer Summertime, mas a Summertime é a minha preferida, tá? Eu ia te perguntar agora. É a preferida da Carol também agora, né? Eu não sabia, Carol, que a Summertime era a tua preferida. E a da minha prima, eu tenho uma prima que mora no Rio também, ela me falou que a preferida dela é Summertime. Então, eu acho que Summertime deve ser a preferida do mundo, né? Bom, eu posso dizer a minha, né? Posso dizer a minha, então, especial é Maybe, né? Maybe. Maybe? Qual? Maybe. Maybe é maravilhosa. Tô ouvindo agora. Essa é de chorar no cantinho, né, Karine? Não, é só porque deu um revival que não Maybe. Ela é linda. Não, comenta aí pra gente. Eu gosto muito da To Love Somebody, que é a cover dos Bee Gees. Tem pessoas que pensam que é dela, mas não, né? É um cover que ela fez dos Bee Gees. Trust, eu acho maravilhosa. Linda. Interessante. Karina, tu não vem me dizer que tu tem que vir, né? Não, mas espera aí, deixa eu aproveitar e fazer um outro convite aqui. Por isso que eu já estiquei, né, o lance para janeiro do ano que vem, né? Porque daí eu vou poder ir, porque, em especial, atenção, a gente fazer um convite aqui pro pessoal de Antônio Prado. Vai acontecer, então, a terceira edição da Feira do Beco, tá? Com a temática Primavera no Beco.
Então, sintam-se convidados aí, pessoal de Antônio Prado e arredores. Mais para janeiro, se vocês resolverem fazer uma nova homenagem, lá estarei, cantando todas, sem sombra de dúvidas. Coincidiu com a data, né, Carol? Coincidiu, né? Mas tá louco, com certeza. Meu Deus. Mas se preparem para dezembro, Tem que levar esse show da Janis para Antônio Prado, então, né? Pois é, claro, Sim. aí começa tudo, né? Olha, eu tô para dizer, olha aqui, eu tô para dizer para vocês, eu até então, eu não tenho conhecimento de uma outra banda, sem um cover, que faça tributo espalhado pelo Rio Grande do Sul. Não. Caxias do Sul tem, olha só como foi. Tem uma amiga nossa, amiga minha, a Bruna, que ela tem um trabalho que eu fiquei sabendo há poucos meses atrás, que eles tinham montado um tributo a Janis. Eu disse, olha só, cara, eu não sabia, né? Quem me falou foi o Luquinhas. Quando a gente voltou ao ensaio com a Help, ele disse, Carol, a Bruna também me faz um tributo. Eu disse, sério, Lucas? Eu disse, cara, então, quem sabe a gente convida ela para fazer um som com nós lá. Olha aí. De repente, se ela estiver lá, ficou o convite. Ela é uma queridona, ela é uma baita cantora de Caxias também. Uhum. E eu fiquei sabendo, assim como eu, ela é fã também, né, cara? Então, acho legal. Acho que a Janis merece que as pessoas lembrem da música dela, independente, né, de banda, enfim. E há uns anos atrás, quando a gente começou também em Caxias, o Christian Rigon também tinha, com a esposa dele, a Camila, eu fui ver. um tributo a Janis também. Olha só. Depois eu não sei se eles continuaram ou não, né? Mas eu acho que a Camila ela deve ter outra banda hoje, que é uma banda de blues, né? Que ela canta. Mas eles tinham também. E eu acho legal isso, porque como eu te disse, é muito legal, assim, saber que tem muitas pessoas que gostam, né? Que também querem prestar a sua homenagem. Eu acho que isso é importante para a memória da pessoa, né? Do artista. Sem sombra de dúvidas. Oi, Renata, muito boa noite, tudo bom, queridona? Olha quem está curtindo a gente, senhor Márcio Paz, queridão. E aí, Marcito? Além do bate-papo, a gente vai acabar também sabendo algumas curiosidades relacionadas à senhora Janis Joplin. Marcando, então, essa semana, né, 52 anos, então, aí, de partida da dona diva Janis Joplin. Alguns dos artistas foram influenciados, né, pelo jeito visceral de cantar da Janis Joplin. Vocês podem imaginar quem será o line-up que eu vou estar dividindo aí com vocês? Não, o line-up de peso. Tem muita gente. Então, começando pelo grandioso Robert Plant. O Robert Plant, o Steven Tyler. Cara, né? A John Osborne, a própria John Osborne. Ele hoje, mas eu defendo o Axl Rose, gosto dele. A Heart, né? Eu não gosto, pronto, já falei, né? E até a Pink nessa época. Né? A Pink, baita cantora, vozeirão. Joss Stone, que eu acho uma baita cantora também. Né? A mulher discípula da Janis, né, Carol? Sabe que o Steven Tyler, ele faz um relato numa entrevista que chega a te arrepiar, porque ele diz que ele viu ela ao vivo. E ele disse que quando ele viu ela cantar, ele teve um choque, assim, que fez com que ele também quisesse cantar rock and roll. Olha só, né? Steven Tyler. Caramba. Cara, imagina tu ver a Janis, né? Cantando. Se eu escutando no rádio, a gente já fica. Já arrepia, imagina ao vivo. A Janis Joplin também foi pioneira em liderar bandas formadas exclusivamente por homens. A imprensa costumava comentar sobre sua aparência, bem como descrever aí o seu canto poderoso, tratando-a como um novo fenômeno.
Porém, a Janis Joplin foi dura, né? Que barbaridade. Quando isso aconteceu quando ela decidiu deixar Big Brother, tá? A banda que acompanhava ela, e começar então a sua carreira solo. Aí, eu dei uma falhada na conexão bem na hora, eu não consegui ouvir toda a frase. Não, eu estava comentando, né, que a Janis ela foi pioneira, né, em liderar as bandas formadas exclusivamente, né, por homens, né? E aí ela foi criticada na época, né? Imagina se não haveria disso acontecer em plena década de 60, né? Então ela acaba deixando, né, a sua banda, a Big Brotherhood Company, para se dedicar à sua carreira solo, né? Que daí acabou lançando, né, aquele CD, me corrija aí, porque até hoje eu não sei como é. Cosmic Blue? Não, na verdade, o Big Brother foi... como? O Pearl? O outro, Carol, o outro, que eu não sei como exatamente. Depois foi lançado a plataforma na verdade, o Big Brother foi a primeira, né? Primeira banda. Eles já tinham a banda, então. Já era uma banda de, né? E conheceram ela e se encantaram e convidaram ela para fazer parte, né? Foi a primeira banda. Ela gravou o Big Brother, né? Acho que álbum oficial dela tem 4 mesmo, assim. E tem muitos outros que estão ao vivo, uns lado B, assim, mas oficial foram 4, que foi o Big Brother, primeiro, 67, 68, Cheap Thrills, que foi o álbum que tem a Summertime, Self My Heart, né, enfim, Turtle Blues, ali, e logo em seguida, realmente, daí ela começou a meio que ser criticada. Na verdade, as pessoas falavam para ela que ela precisava de uma banda maior, melhor. Uma big band. Eu acho uma baita de uma sacanagem, porque eles eram uma grande banda, né? Mas, né, ela ouviu as críticas, enfim, e resolveu seguir com outros músicos, né? Aí ela formou na verdade, ela começou com a Cosmic Blues Band lá, aí gravou o Cosmic Blues, que tem a Try, Maybe, To Love Somebody, né? E logo em seguida, ali, isso já era 69. 69. E os excessos cada vez mais pegando cada vez mais, e aí ela começou a gravar o Pearl em 70. Segura aí, segura. Porque a gente está conversando aqui na entrevista de atitude de hoje com a banda Half Moon. Banda essa que estará, então, prestando uma homenagem no próximo sábado no Revival Magic Bar em Caxias do Sul. Tá? Britanicamente, hein, senhor Derek? É isso aí, 10 horas cravados. 10 horas. Só para ver se está ligado. Só para ver se está ligado. Olha aqui, ó, é bom lembrar, né, desses 52 anos aí de uma ausência passageira, eu diria, né, Carol? Da Janis, né? Essa é boa. Passageira. Passageira. Bom, a gente está comentando algumas das curiosidades correlacionadas à carreira da Janis, mas lembrar, né, que em 70, né, alguns meses antes, né, dela partir dessa para uma melhor ou não, né, a Janis acabou visitando o Brasil, né, e foi durante o Carnaval, né, e ela particularmente amou, né, o Brasil. Ela se apaixonou, né. E ela esteve aí, ela fez muitas amizades, ela se divertiu muito. Há quem diga, pessoas próximas sempre disseram que talvez tenha sido a melhor época para ela, que ela viveu, que ela se divertiu, que ela foi muito feliz. Ela viveu quando ela esteve no Brasil. Tem aquela história com o Sergei e todo mundo mais, né? Tem a história do Jim Morrison e tudo mais. Enfim. A história do Jim Morrison o Jim Morrison se encantou com ela, né? E ele dava suas investidas, mas ela não quis saber.
Ela acabou batendo nele com uma garrafa, né? Assim dizem, né? Desmaiou o rapazinho, né? Ela tombou o rapazinho, mas dizem que, a lenda diz que quando ele acordou, ele estava mais apaixonado por ela. Existe uma frase que tapa de amor não dói, né? Essa aí, Que ele sempre admirou ela, né? para tudo sempre, né? E aqui no Brasil, ela conheceu também um fotógrafo americano. Na verdade, ela veio com ele. Eles vieram juntos. Uhum. E ele acabou, de certa forma, tentando ajudar ela. E durante o tempo que eles estiveram juntos, ela se afastou das drogas. Enfim, né? Deu uma reciclada. Isso, e ela estava muito bem, né? O problema dela era a Cassandra, né? Ela acabou tendo que voltar, né? Ela acabou tendo que voltar por conta de gravações e tudo mais. E ele ficou, e ela voltou para os Estados Unidos. E ele ficou no Brasil. Uhum. E, infelizmente, não demorou muito para acontecer, todo mundo já sabe, né? Porque ela acabou cedendo novamente. E... Carol, algo me diz, assim, que agora, para esse aniversário especial aí dos 80 anos, um material... Sabe aquele material que costuma aparecer do nada, que agora... Ultimamente, quando a gente se depara com informações, agora recentemente saiu um material novíssimo aí do David Bowie, vídeo, filme e tal. Cara, vocês não se admirem, atenção, fãs aí de Janis Joplin, que agora para janeiro, cravados aí os 80 anos, não sai um material que até inédito. Nossa. Entendeu? Não se admirem. Né? Verdade, verdade. Né? Olha aqui, ó. Eu gostaria de saber de vocês, para encerrar o nosso bate-papo maravilhoso de hoje, comemorar, então, esse legado deixado para a grandiosa Janis Joplin, 52 anos depois, mais que merecido a gente comentar aqui no Entrevistas de Atitude. Eu gostaria de saber de ambos qual foi o maior legado, né, deixado na carreira aí, que acabou se perpetuando até os dias atuais, né? Qual foi o legado? Derek, vou começar contigo aí, meu querido. Ah, me pegou agora, né? O maior legado. Cara, eu acho que, na minha opinião, tá? Talvez as pessoas não vão concordar com isso. Mas a Janis Joplin que trouxe a fusão do blues e do jazz pro rock. Ponto. Não se fala mais no assunto. Perfeito. Carolzita. É a minha opinião. Eu vou levar a pedrada por isso, mas realmente a minha opinião é essa e é bem forte. Porque naquela época, quando se começou a pegar aqueles blues que era 6x8 aí, e tocar eles como 4x4, era mais fácil, né? Tocar 4x4. Então, por isso que fizeram isso. Na verdade, o rock era para ser mais fácil que o blues, né? Ninguém imaginou que aquilo ali poderia se transformar numa coisa mais elaborada, né? Então a Janis trouxe isso. Junto com ela veio Led Zeppelin, veio Deep Purple, que fizeram essas misturas aí, misturadas com o jazz, né? Mas lembrando que ela era uma mulher e era na década de 60, né? Nós não estamos falando nos dias atuais que a mulher ainda é discriminada, nós estamos falando na década de 60 que a mulher era discriminada, né? Sim. Tem que ver o contexto da coisa, né? Claro. Muito bem, senhor. Isso eu acho que o legado dela, no meu caso, eu penso que tenha sido exatamente sobre isso. Atitude, coragem, na época, por ser mulher, pela discriminação toda que ela sofreu, com certeza, né? E mesmo assim, ela teve coragem e dar a cara a tapa de ter trazido essa força visceral da música, né? A voz dela é incomparável. Não existe, nunca existirá nada que se compare, né? E o sentimento, né? Ela deixou, assim,
a sensibilidade de cantar daquela maneira não, não existirá, jamais. Isso substituível. Mulher de atitude, de força, que, como eu disse antes, todas as mulheres que gostam de música, de rock and roll, é impossível não querer cantar alguma coisa dela, não querer expressar de alguma maneira, porque eu acho que ela expressava muito as coisas que às vezes a gente quer dizer e não, né? Então, musicalmente falando, às vezes a gente consegue expressar melhor, né? O sentimento. E é isso da melhor maneira possível. Maravilhoso. Renatinha, obrigada aí pelo teu comentário. Ela comentou essas entrevistas, são imperdíveis para quem gosta de música boa e também da própria história da música. Esse é o nosso intuito por aqui, né, gente? É isso aí. É talvez a única oportunidade do ano, né, de ver. Janeiro vai ter outra. Parou. Só falando isso porque eu não vou poder ir sábado, né, Derek? Parou. Quem sabe, né? Quem sabe, né, Carol? Vamos ver, né? Quem sabe, né? Claro. Como eu falei para a Karina, assim, nos bastidores, digamos assim, né? A gente fez essa banda na época, né? Resumindo, já para não tomar muito tempo. Eu lembro que a gente tinha o intuito de fazer um show, lembra, né? Era o intuito de continuar, talvez, né? A gente estava meio... Vamos fazer essa homenagem, relembrar e tal, o trabalho dela. Só que a gente acabou seguindo um tempo, né? A gente tocou alguns shows, assim. Como a música que o Dé mandou antes, a gente acabou indo para UX lá, programa de rádio. Na época, o Ricardo Dini nos convidou, inclusive, querido Ricardo. E a gente acabou indo até tocar ao vivo lá na rádio. Que massa. Foi muito legal. Então, assim, vamos fazendo outros shows, mas cada um foi para um lado, né? Seguiu sua vida, enfim. Trabalho, compromisso, né? Família, tudo. Mas a gente nunca deixou de ter essa vontade, como o Dé disse, né? Ficou tão legal, né? Porque não... O cordão nunca foi cortado de fato, né, Carol? Não, nunca foi. A gente sabe que não. Não tem como. Né? Cada um seguiu, os guris também seguiram, né? Com os trabalhos deles, o Dé, o Richard, enfim. Musicais também, porque o Dé, eles que não estavam tocando, mas eles estavam assim que eu sei. Tinha coisas fazendo com bandas, né? Depois daquela época eu fui tocar com os guris da Slips on Drops. Bah! E foi bater cabeça daí, Derek. Oi? Foi bater cabeça daí. E a Slips on Drops é música autoral, né? Sim, uma banda. Para quem tiver a oportunidade de conhecer, é uma bandaça, hein? Ainda mais agora que eu saí, né? Não, esse programa daqui a pouco vai virar um canal de autoajuda, daqui a pouco, né? Parou, né? Eu, como a Karina conhece, eu trabalho com a Carol Solnock, com o Roberto Faleiro, meu irmãozão querido, né? Há tantos anos também, desde aquela época, na verdade, né? Quando a gente parou de tocar com a Half Moon, e a gente em seguida já começou ali, começou com a Carol Solnock e até hoje a gente segue, né? Então, assim, mas a gente sempre teve esse cordão, como a Karina falou, a gente nunca se desligou, né? E a gente tem gravações daquela época que a gente gosta de ficar ouvindo, porque realmente é tão bonito de ouvir, né? E ficou tão legal, e aí eu disse, não, cara, vou falar com essa galera de novo. E eu tava com medo de falar com eles, Viu, Carol? Disponibilizem isso. Esses áudios aí, depois do show de sábado, no canal de vocês aí, no YouTube, alguma coisa do tipo, até para ficar o trabalho aí registrado, para o pessoal procurar e tudo mais. É interessante. Sim, com certeza. Os guris têm muita coisa legal, assim, da época, sabe? Então a gente se vamos de novo, 11 anos, né? Depois, 10 anos. 11 anos, né? Foi ontem, né, Carol? 11 anos. Ô, Derek, não é à toa, né? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Cada vez mais ausentes, né? Ali, nosso amigo ali, ó, querido.
Daniel Daniel tá comentando aqui, banda top, galera top. Então, nós encontramos ontem no mercado. O Daniel era outro que tinha os cabelos lá no joelho, né? E hoje, tu não vê um cabelo falar, né? Não tem mais nada ali, né? Que barbaridade. Olha aqui, ó, gente, entrevista de atitude, então, very special desta quinta-feira, 9 horas em ponto. Hoje o nosso tema, então, foi a grandiosa Janis Joplin, 52 anos depois, cá estamos aqui, deixando ainda mais vivo, né, a obra aí da grandiosa Janis Joplin. E a Half Moon estará, então, prestando essa homenagem no próximo sábado, a partir das 10 horas da noite, no Revival Magic Bar, tá? Grandioso bar aí na cidade de Caxias do Sul. Relembrando alguns, né, que não vai dar tempo de colocar em roda toda a discografia da menina, né? Mas alguns grandes clássicos aí da Janis. Mas os clássicos. Como é que é? Sim. Os clássicos estarão presentes. Os clássicos confirmados lá estarão, né? E aqui, ó, para encerrar, eu tenho uma frase aqui. Antes disso, deixa eu fazer o convite, tá? Próximo sábado, de fazer meu merchan aqui também. Teremos, então, a terceira edição da Feira do Beco, aqui na cidade de Antônio Prado, mais uma vez. Nosso muito obrigado a todos os expositores, nossos apoiadores, que foram inúmeros. Também a parte cultural. Quero agradecer também em especial a Adriana Esperandir, do IEM, do Instituto Estadual da Música, né, que estará trazendo aí, diretamente de Porto Alegre, no próximo sábado, aí, o grupo Quarteto, né, para a parte do line-up da programação cultural, e um montão de coisa legal, tem espaço para criançada, tudo isso a partir das 10 horas da manhã. Essa que vos fala estará lá, né, fazendo um sonzinho, estarei lá, claro, tocando uma Janis Joplin, que eu não sou boba nem nada, né, e era isso. Então tem programação cultural esse final de semana para todo mundo. Carol, muito obrigada mais uma vez. Eu quero voltar a conversar contigo aqui no Entrevista de Atitude. Derek, prazer enorme conversar contigo. E ó, up, né? Up aí contigo. Para de subestimar, rapaz. Vai ficar. A gente vai encerrar com a Carol dando uma palhinha aqui, enquanto ela vai afinando a viola dela. A gente ficou no oferecimento, então. Ai, bora lá aqui, deixa eu achar. Vai afinando a viola aqui enquanto eu vou falando os meus apoiadores aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. A Imobiliária Marinha, a casa do seu negócio, do restaurante Clube União, telefone para contato é 3293-2898, também conosco aí a Casinha de Varanda, a pousada Casinha de Varanda, que fica em Tuiuti, interior de Bento Gonçalves, onde a sua viagem acontece. Também conosco aí o fotógrafo Alex Vitola, que já está se preparando para pegar todo esse material e estará lá jogando para o YouTube para ficar nosso material registrado aí e cairá logo mais nas redes sociais. Também conosco o professor de Kickbox, senhor Alessandro Brave, e também conosco, claro, a Academia H2 Físio, a sua saúde em primeiro lugar. A frase que eu encerro aqui, a Carol, logo em seguida, já vai, né, fazer as honrarias aí da casa, tocando um som. Próxima quinta-feira, eu estarei subindo um pouquinho, estarei conversando, então, com o guitarrista Bruno Campos, diretamente de Fortaleza. Veja bem, vamos conhecer um pouquinho mais aí do cenário lá de cima, Fortaleza, e dividir aí com os nossos ouvintes aqui do Sul e mundão afora. Carol, Derek, é o seguinte, e aos demais ouvintes e telespectadores. Ninguém se parece com Janis Joplin. Ela era simplesmente única. Pronto. Exatamente. E não se fala mais nisso, né? É sobre isso. E é sobre isso mesmo. Agora, a Carol tocando violão, vou te contar que, olha, eu nunca vi, tá? Então, olha. Tô vendo surpresinhas daqui, coisas que, né? Perguntas difíceis, agora a Carol aparece com violão, parará. Eu tô aqui quietinha, tô eu aqui, né? Daí eu me atrevo. Mas junto com, né, você já é mais diferente, o negócio é mais embaixo. Mas eu quero agradecer, então, Karina, querida, porque é uma baita de uma
amiga, que eu amo muito, sabe disso. A Karina é minha amigona também, assim como o Dé, né? E ela sempre nos acolhe muito bem. Eu adoro falar de música com ela, porque ela saca tudo do rock and roll e, nossa, é muito legal, é um prazer estar comigo isso. E eu quero agradecer, né, o convite que fez para nós aí, essa força que está nos dando, né? Até porque a gente está retornando agora e pouquíssimas pessoas nos conhecem, né? Então, nosso trabalho. Então, isso é uma porta muito importante para nós, assim, que tu abriu nesse teu programa, que é muito legal e eu sempre falo para as pessoas te assistirem, porque vale muito a pena. Quem gosta de música acaba aprendendo muito mais te assistindo, então vale muito. Obrigada, Agradecer, Carol. então, agradecer o Dé, meu irmão, né, por ter topado essa parada de novo comigo, ao Richard, Como né, não nosso aceitaria? irmão. Como dizer não, E, Carol? quero agradecer ao Jorge, meu marido querido, que me Daí, apoia já sempre. Tá aqui, aí quietinho no cantinho dele. que massa. Quero agradecer também a Carol Sorroca, ao Roberto, que tá sempre me apoiando pra caramba, e os guris que eu trabalho, Pedro e tudo mais, Veda, estão sempre nos apoiando também, né? Então, gente, muito obrigada. Eu, cara dura, eu vou tentar fazer um pedacinho de um som aí de uma Joplin, que vai sair lá, é bem bonitinho, com a banda toda, né? Só quero ver. Queremos ver, né? Então tá, vamos lá. What's a flat barrel? Wait for a train, and the spinning is feeling Bobby from the distance, just before the rain, wrote a song. I don't know my and my day that this place from the Bobby singing. Yeah, wish you wanna second time. What's happening? Is that every song that I try to do? Really just another way. Nothing. I mean, like the other way. Yeah, feeling good once years later. Understandable. Yeah, what's good? Good enough from him above it. La da da. La 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 la. All them I get. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. And the bottle of yeah. La 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 la. La 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 la. And the bottle of yeah. Essa música eu conheço, viu? Eu já conheço a música aí, viu, Carol? Ah, Eu conheço a música aí. Meus queridos, muito obrigado. Bom espetáculo no próximo sábado. Aqui aos comentários aí do pessoal aí. Vozeirão, Carol. Sucesso à banda. Eu espero do fundo do meu coração que esse retorno venha para ficar. Tomara, né? Que faz. A gente quer, assim, dar um segmento, sim, e é um trabalho bonito, né? A gente não quer esse trabalho desaparecer, né? Então, Não vai. como eu disse, é sempre bom ter pessoas que lembrem a obra do artista, né? Sempre é bom ter bandas que gostem, reproduzam e façam, né? Então,
Muita Somos coisa. algumas dessas pessoas. Muita coisa vai retornar aí. Muita coisa. Carol, né? Muito obrigado, muito boa noite aí. Satisfação conversar aí com vocês, em especial nessa quinta-feira, aqui no Entrevista de Atitude. Beijo para vocês. Obrigado, tá, gente? E valeu a todos os telespectadores e, claro, nossos apoiadores. Nos falamos na próxima quinta-feira aqui pelo Instagram. Tchau, gente. Até mais. Obrigado a você, obrigado a todos. Valeu. Tchau. Beijo. Até amanhã. Até terça, Carol. Até terça, cara. Beijo, obrigada. Beijo, Rê. Beijo, todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.